Olá pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje vou falar-vos aqui do livro The Revenge of the Analog, que com o subtítulo Real Things and Why They Matter, ou seja, a vingança do analógico, as coisas reais e porque é que elas importam. É um livro de David Sacks. David Sacks é um jornalista que dedicou esta obra aos produtos analógicos. Isto a propósito de uma tendência para, nesta era da globalização, em que a dimensão digital entrou em todos os aspectos da nossa vida, ele lançou este livro porque parece que existe uma contratendência para depois, apesar de fazermos tudo basicamente no modo digital, também escolhermos opções analógicas. E o que é que isto tem a ver com jogos de tabuleiro? Tem muito a ver. Porquê? Porque este livro dedica um capítulo inteiro aos jogos de tabuleiro e, obviamente, aos jogos de tabuleiro modernos. Ou seja, este autor fala do vinil, de ler livros em papel, como este, de escrever cartas e toda uma série de atividades que parece que estariam condenadas a morrer e a desaparecer com o domínio do digital, mas que afinal não foram bem assim. No entanto, o autor, assim de um modo geral, porque ele acaba por fazer uma conclusão sobre todos estes assuntos, refere que o voltar a esta dimensão analógica é um modo de desligar do digital, porque este redescobrir destes formatos antigos estão a funcionar quase como uma novidade, uma vez que proporcionam a materialidade de mexer na coisa, que dá outro tipo de significado e nos permite desligar do online e ficarmos concentrados no objeto e em nós mesmos, criando uma nova experiência. Ou recuperando as experiências que nós tínhamos antigamente e que agora valorizamos mais, uma vez que já não as acessemos de uma forma tão normal. Ou seja, é quase como uma vingança, como aqui o autor diz. No entanto, no que toca aos jogos de tabuleiro, há aqui uma curiosidade. O autor refere que é uma recuperação daquilo e dá uma nostalgia do que se passou e do que perdemos quando passámos a deixar de jogar tanto estes jogos físicos e passámos a jogar os jogos digitais, que são uma indústria massiva de bilhões de dólares ou euros, moeda que queiram considerar, e com isso perdemos um pouco daquilo que estávamos habituados, e muitos de nós, que ainda somos desta geração que nasceu nos anos 70, 80 e até alguns dos anos 90, ainda jogaram muito estes tipos de jogos na sua infância e em família. Foi o meu caso, que passei esta transição, joguei as duas coisas. No entanto, o livro, para além de fazer essa referência de que jogamos os jogos de tabuleiro porque são nostalgias do passado, refere também a alguma coisa dos novos designs. Ou seja, o que o livro é interessante para ver este historial e para quem esteja interessado, porque é escrito por um jornalista e tem uma leitura muito acessível, onde existem montes de apartes, histórias e narrativas e aquelas coisas que normalmente quem escreve de um modo jornalístico consegue trazer, porque não se trata de um livro académico. As referências que tem são todas de artigos de jornal e não propriamente de livros ou de livros científicos ou de conferências ou de artigos científicos. Não é nada disso. Portanto, é uma leitura para nos enquadrar, não diria para investigar. Portanto, o autor faz essa referência à nostalgia, no entanto, toca por levemente os novos designs, embora não se foque muito neles, mas acaba por falar neles. Ou seja, a diferença que me parece que existe perante algum reaproveitamento e refoco no analógico, em oposição ao digital, está relacionado com esta nostalgia. No entanto, nos jogos de tabuleiro é diferente, porque estes novos jogos são mesmo novos. Nós não estamos a jogar os jogos antigos. Portanto, estamos a jogar estes jogos novos porque conseguimos ir buscar as experiências da materialidade antigas, mas através de novos designs e novas maneiras de jogar em novos jogos que os tornam mais interessantes. Portanto, isso é uma diferença a ter em conta e normalmente há muita confusão quando vemos livros deste género, por pessoas que não são da área da especialidade, em que tendem a ver estes jogos como o voltar àquilo que era antigamente, quando não é verdade. Antigamente nós não tínhamos o tipo de jogos que temos hoje e o tipo de experiências não eram iguais. Estamos a falar de coisas totalmente diferentes e é pelas novas experiências que a maior parte destes jogos estão a criar e a crescer no modo internacional, a criar mais vendas e a criar mais interesse. É porque são diferentes. Este livro fala aqui também de um conceito interessante. Fala do conceito dos
board game cafés e dos clubes de jogos. Faz aqui uma retrospectiva e uma breve história daquilo que foi a evolução. Para quem esteve ligado a este tipo de jogos nos anos 90, lembra-se que havia os clubes de jogos, especialmente ligados ao Magic the Gathering e esse tipo de jogos colecionáveis, de cartas colecionáveis, em que ainda não estávamos nesta época em que geek é ser cool, ou seja, podemos ser geeks e podemos ser cools e sociais e essas coisas todas. Nessa altura não era nada assim, e esses sítios, essas lojas tendiam a ser um pouco estranhas e quem vinha de fora daquele ambiente por vezes não se sentia confortável. E isso é uma coisa que tem mudado, especialmente com os novos jogos, porque os novos jogos de tabuleiro, muitos foram criados para conseguir trazer esse público de fora e não são tanto para gamers, sendo que depois se faz uma transição de uma coisa para a outra. E o surgimento dos board game cafés, que é referido aqui no livro, no caso de Toronto, de um board game café muito conhecido que existe lá, foi a diferença em criar um espaço em que os gamers podiam vir, mas não eram os gamers a dominar. O espaço era pensado para todos e havia condições para integrar todos, sendo que tanto os gamers podiam fazer a transição e não havia muito aquele fenómeno de que tende a existir, de algum snobismo associado aos gamers, que depois sempre que aparece alguém que vem com um jogo ou que pretende jogar um jogo ou só conhece os jogos do mercado de massas, depois tende a ser um pouco excluído e ostracizado e por vezes até gozado. Portanto, estes novos board game cafés vêm criar esta mudança, que vem quebrar entre aquelas lojas muito geeks, muito para gamers específicos e abrir ampliar aqui o panorama. Portanto, é uma coisa que é referida aqui neste livro. Isto é interessante para quem queira perceber um pouco esse fenómeno, porque está bastante bem escrito. No entanto, é um livro interessante para abordar estas novas tendências de voltar ao analógico, porque realmente transmitem e garantem outro tipo de experiências. Fica aqui então a recomendação deste livro, que é sempre um livro bom para lerem de um modo mais leve. Então vá, adeus!